Porque a gente não pode confiar nas pesquisas que a gente faz muitas vezes na internet, né? Dependendo do buscador que você usa. O navegador que eu estou usando aqui no Chrome, por exemplo, eu fiz uma pergunta sobre o caso dos irmãos Heimer, né? Que foi daí que surgiu a teoria de identidade de gênero, né? Para quem não conhece o caso, um caso super polêmico, enfim, e que fez com que uma criança do sexo masculino fosse criada como do sexo feminino pelo fato dele ter tido o membro genital dele amputado quando era criança por um problema na circuncisão, enfim. E esses irmãos eram submetidos além do fato dele ter sido criado como uma menina, eram irmãos gêmeos, tá? Um deles foi criado como menina por ter tido esse acidente, enfim. E ambos os irmãos faziam terapia com um sexólogo. E esse cara defendia essa teoria de gênero. E ele, nas sessões, se utilizava de métodos bem controversos, no mínimo, onde ele obrigava as crianças a tirar roupa, a simularem os dois irmãos cenas de sexo, enfim. E isso é uma coisa pública e notória. Porém, o Google, ele não quer admitir isso, né? Quando você faz uma pergunta simples do tipo, irmãos Heimer eram obrigados a simular cenas de sexo e coloca para pesquisar, ele fala sobre o caso de forma genérica, fala, documentário conta drama de gêmeo criado como menina após perder o pênis. Mas ele não responde ao que eu perguntei, né? Quando você usa um outro navegador, no caso eu uso aqui o Brave, que também é um navegador, eu fiz exatamente a mesma pergunta. Irmãos Heimer eram obrigados a simular cenas de sexo? E na pesquisa ele responde, né? Sim, os irmãos Heimer eram obrigados a simular cenas de sexo durante as sessões de terapia com o psicólogo John Money. Ele era psicólogo também e sexólogo. Segundo relatos de David Heimer, o médico forçava os irmãos a tirar a roupa contra a vontade das crianças e a participar de atos pseudossexuais, incluindo posições, enfim. Essa história, ela não é à toa que ela é censurada na internet, né? De certa forma, né? Porque, inclusive na busca anterior, que eu não estava filmando, o Google chegou a dizer que não existiam relatos de que havia cenas de simulação de sexo entre os irmãos. Ou seja, além disso, ainda mentiu. Agora, da segunda vez que eu fiz a pesquisa no Google, ele simplesmente não respondeu, né? Mas como é que é, né? A realidade das coisas, né? Existe uma privação de informação, né? Existe um controle informacional muito grande e a tendência é isso só piorar, né? Inclusive, se essa legislação de regulamentação das redes sociais que o governo do PT tanto quer sancionar, enfim, aprovar no Congresso, essa tendência só tende a piorar, né? A gente busca informação e essa informação, ela é distorcida, essa informação, ela é entregue pela metade, né? Então, como é importante, muitas vezes, a gente mudar, né? Os ambientes de busca que a gente usa. ChatGPT também censura bastante coisa. Muitas vezes eu uso o Grok para fazer pesquisa. Da mesma forma, eu uso o Brave no lugar do Google. Nós vivemos numa realidade manipulada. E isso está cada vez mais notável. Ainda mais quando se trata de temas, né, que são ásperos para parte da sociedade, né, lidar com eles de forma verdadeira, né, no mínimo de
enfrentamento dessa realidade absurda, né? Como a ideologia de gênero é, como o fato de você criar crianças trans, embutir na mente deles que eles não são algo ou que não precisam ser algo, não precisam se identificar com algo, enfim. O mesmo no caso dessa criança aqui, forçá-lo a viver dentro de uma realidade na qual o corpo dele natural não aceitava, né? No final das contas, ele descobriu a verdade, mais tarde passou por uma cirurgia de reconstrução da genitália, voltou a ter uma vida não normal, porque o psicológico de ambos os irmãos já estava muito abalado, enfim, tudo que ele tinha passado, mas voltou a tentar ter uma vida normal. Mas infelizmente, ambos os irmãos se suicidaram e esse John Money, né, que é esse psicólogo, sexólogo, juntamente com a família, né, desses dois irmãos, são os grandes responsáveis, especialmente esse psicólogo que deveria ter enfrentado penas muito duras, né? Mas o que a gente vive hoje é a propagação dessa mentira, né, de ideologia de gênero que ele criou, essa identidade de gênero, que na verdade não é gênero, é sexo. Cada um nasce com o seu sexo biológico e isso é a sua identidade. Claro que existem casos reais, normais, onde pessoas não se identificam e acabam mudando, mas isso numa vida adulta, né, onde a pessoa pode conseguir se compreender melhor e fazer suas escolhas de forma autônoma, né, mas nunca como uma criança, nunca como um adolescente. Enfim, só para mostrar o quanto nós somos manipulados. Fiquem de olho.